Qual é a melhor maneira de se resolver um problema? Com certeza é conhecendo bem o que é esse problema, sua causa, sua origem, como que ele se formou e as suas consequências. A partir daí, a gente já dá um grande passo para que esse problema seja resolvido. Eu sou Miriam Rezende e a proposta desse vídeo é falarmos um pouco sobre a questão das alterações climáticas, trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de luz aí, para que esse problema seja muito bem compreendido e seja resolvido, se não completamente, pelo menos amenizado. Isso a gente pode fazer. E por isso eu vou fazer uma relação também sobre a questão das alterações climáticas com a produção do lixo, porque tem tudo a ver, tem uma grande relação. A cada ano que passa, nós estamos percebendo que as pessoas estão falando mais sobre as alterações climáticas, sobre os eventos climáticos extremos, mesmo porque nós estamos percebendo mais, está ficando mais claro aí para todo mundo que isso é um fato, que isso é uma realidade e que infelizmente está trazendo uma série de consequências muito danosas, de sofrimento, de miséria, de mortes. Então não tem mais como a gente fingir que não está acontecendo, como a gente correr dessa realidade. O melhor caminho é compreender e buscar uma solução. Então veja bem, para a gente começar a compreender melhor, eu quero falar um pouco mais sobre clima para você, para a gente entender o que de fato está acontecendo. O clima, ele é um acontecimento que nós temos na atmosfera do planeta, na parte gasosa do planeta, é um comportamento habitual da atmosfera, e isso que caracteriza clima. E o clima ele é dividido em 4 estações. Nós temos o outono, o inverno, a primavera e o verão. No hemisfério norte, a gente sempre tem a estação oposta do hemisfério sul. Mas essas mudanças de alteração de estação do ano, ela acontece porque o planeta Terra está girando inclinado em torno do Sol. Então a gente já tem uma certa previsibilidade de como que vai ser o comportamento aí da atmosfera em cada mês, em cada ano, de acordo com o lugar que a gente vive, que a gente está acostumado, que a gente conhece. E o que faz o lugar ficar mais frio ou mais quente, mais úmido ou mais seco? É a mudança das massas de ar. São as massas de ar que circulam na parte mais baixa da atmosfera, que levam umidade, que leva seca, que leva mais calor, que leva mais frio. Então, essas massas de ar que vão regular o clima. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos numa ecosfera, onde tudo se relaciona, tudo se interage. Na ecosfera, a atmosfera se interage, a hidrosfera, a biosfera, a litosfera, ou seja, cada componente do planeta Terra, cada componente do globo está interligado, é um ecossistema. Por isso que, se nós estamos falando sobre clima, sobre alterações climáticas, a gente tem sim que entender bem o que é o clima, mas nós temos que entender que ele faz parte de uma natureza. Está tudo conectado. Então, para resolver o problema das mudanças climáticas, nós temos que resolver também uma série de outros problemas. Isso não se resolve de forma isolada. E é muito importante a gente entender essa dinâmica das massas de ar pelo seguinte. Uma notícia, né? Estou gravando esse vídeo no início do ano de 2025, então uma notícia que está todo mundo falando aí é que a temperatura média do planeta, desde que surgiu a indústria, ela ultrapassou mais de 1,5 graus. Então, para quem não tem o mínimo de entendimento no assunto, o que essa pessoa vai pensar? Ah, mas só 1,5 graus? Isso nem é tanto calor assim. Onde eu vivo faz 40 graus, se fizer 41,5 não vai fazer tanta diferença. Não é bem assim que funciona. Essa é a parte que os jornais não costumam explicar, né?
Então, estou eu aqui para explicar, porque eu sou professora, minha obrigação é explicar isso para você. Para ficar fácil de compreender e a gente fazer uma analogia, eu imagino que você já deve ter ouvido falar ou conhece alguma coisa sobre os fenômenos El Niño e Laninha. Eu vou deixar um vídeo aqui, se você não conhece ou quer aprofundar um pouco mais, você pode ver esse vídeo que eu explico o que é isso aí. Mas, geralmente, quando falo em previsão do tempo, em questões do clima, geralmente está aí na mídia esse assunto El Niño e Laninha. Que é, o El Niño, ele é um aquecimento, um pequeno aquecimento de uma parte das águas do Oceano Pacífico. Já a Laninha, aí quando não acontece o El Niño, acontece o oposto, que é a Laninha, que uma parte das águas do Oceano Pacífico, elas vão ficar um pouco mais frias. Aí, o que acontece? O tempo meteorológico, ele sofre uma série de alterações no globo inteiro, por conta de uma mudança de temperatura, um pouco para mais, um pouco para menos, numa parte do Oceano Pacífico. E o El Niño e o Laninha, eles são fenômenos naturais, eles não têm causa humana, é importante ressaltar isso. Então, isso é interessante a gente observar para a gente perceber que estamos num ecossistema e qualquer mudança pequena, ela pode ter uma grande consequência no todo. Então, esse aumento de mais de 1,5 grau que veio aí pós-indústria, que veio na era industrial do globo, ele vai ter esse mesmo efeito, ele vai alterar a dinâmica das massas de ar. Então, tem lugares que vai fazer mais calor? Sim, tem lugares que a temperatura vai ser muito mais alta do que o normal por conta desse 1,5 geral, global, que está aumentando. Tem lugares que vai ter mais seca, tem lugares que vai ter mais chuva, tem lugares que por conta de muita seca, de vento, vamos ter grandes incêndios. Tem lugares que vamos ter processo de desertificação do solo, de empobrecimento do solo aumentando por conta desses eventos climáticos extremos. Tem lugar que nós vamos ter mais neve, mais frio. Então, por isso que a gente fala alterações climáticas, por conta de um aumento aparentemente pequeno na temperatura do globo, mas que traz grandes consequências. A gente pode comparar isso com o nosso corpo também. Quando a nossa temperatura ela fica 1,5 grau, 2 graus acima do normal, nós ficamos em estado de febre, passamos muito mal. Então, é algo semelhante ao que está acontecendo com o planeta Terra. Ok, agora vamos refletir a partir desse entendimento grandes mudanças que vêm acontecendo nas últimas décadas, aí nos últimos séculos. Eu quero que você observe um gráfico que eu trouxe aqui, que é um gráfico que ficou muito divulgado aí nos últimos dias, que ele fala justamente desse monitoramento da temperatura do globo após o surgimento da indústria. O que marca o surgimento da indústria no planeta? É a invenção do motor, da força motriz. Isso vai acontecer lá no final do século XVIII, quase aí a partir do ano de 1750 até 1800, é quando surge a indústria, a primeira revolução industrial. E a partir daí começa a se queimar os combustíveis fósseis, que são os grandes vilões aí do aquecimento global. Já a temperatura global, como você pode ver aqui, principalmente aí na parte da direita, nesse gráfico da direita, ela começa a ser medida a partir do ano de 1850. Então, de 1850 até o final de 2024, nós temos um aumento superior a 1,5 grau. Então, isso aí é algo extremamente preocupante, isso é algo muito grave, e se continuar aumentando dessa forma, podemos ter problemas muito mais severos, muito mais sérios do que nós estamos tendo na atualidade. Então, vamos continuar entendendo esse problema aí para a gente, cada um fazer sua parte para a gente evitar que isso aconteça.
Então, o que são essas grandes mudanças que vêm acontecendo aí no planeta nas últimas décadas, nos últimos séculos? Vamos pensar aí. Já falei com você sobre a indústria que surge ao final do século XVIII. Já te mostrei aqui a questão do monitoramento da temperatura, que a gente observa que a partir de 1850 ela vem aumentando drasticamente. E nós temos um número também muito significativo, que é a partir do ano de 1804. Em 1804, a população mundial ela passa de 1 bilhão de habitantes. Hoje já somos mais de 8 bilhões. E, por fim, a questão que eu quero ressaltar aqui, que é a questão da produção do lixo. Nós temos uma média mundial hoje de produção de lixo de 1 quilo de lixo por habitante dia no planeta. Ou seja, se hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, a cada dia mais de 8 bilhões de quilos de lixo. Todo dia, todo dia. Então, nós entramos num ciclo vicioso aí de destruição da natureza. Então, nós precisamos compreender este problema e pensar neste problema como um todo, para que a gente, se não resolva, pelo menos que a gente amenize a questão das alterações climáticas, porque, no final das contas, é tudo uma coisa só. E que coisa só que é essa? É a destruição da natureza, é a destruição do nosso habitat. Veja bem, não é a destruição do planeta. Nós não temos condições de destruir o planeta, mas nós, infelizmente, temos condições de destruir a vida e de destruir todos aqueles elementos que a natureza nos proporciona, que são todos aqueles elementos que a gente precisa para viver. É o que nós estamos fazendo. Então, vou reforçar um pouquinho aqui. O que são as causas? Vou falar das causas principais desse aquecimento global e entenda também como causas da destruição da natureza. Nós já podemos começar falando da questão da matriz energética. Então, por que essa temperatura ela aumenta tanto a partir do surgimento da indústria? Porque o motor ele precisa queimar combustível. E de todas as fontes de energia que nós utilizamos hoje, uma média de 70% vem de combustíveis fósseis. Então, os gases que causam as alterações climáticas, eles são principalmente o CO2 e o metano. E os combustíveis fósseis, eles produzem muito CO2. Eu estou falando de petróleo, de gás natural e de carvão mineral. Uma média aí de 70% da matriz energética mundial. Toneladas e toneladas de CO2 na atmosfera a cada ano. Outra questão muito significativa, que está tudo interligado, é a questão do desmatamento. Por que existe desmatamento? As causas principais de se desmatar. As causas principais são a expansão da fronteira agrícola e da pecuária. Espaço para criar gado, para plantar soja, para plantar milho. E então, à medida que se vai tirando a vegetação natural, vai alterando a questão da água, vai alterando a questão do clima. E temos que pensar também que as árvores, a vegetação, elas vão consumir o CO2. Então, se tem menos árvores, mais CO2 na atmosfera e menos oxigênio. Então, olha só como é que fica injusta aí essa questão. E continuando aqui, essa questão que está diretamente ligada ao desmatamento é a produção de alimentos para esses mais de 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo. Então, se está tendo uma expansão aí da fronteira agrícola, é porque a gente precisa de produzir mais alimentos para mais pessoas. E uma prática que é muito realizada na agricultura, principalmente em países com pouca industrialização, são as queimadas. E queimadas para poder, entre aspas, limpar o solo, para poder plantar. Isso é utilizado como uma técnica de agricultura e que muitas vezes vão se transformar em grandes incêndios, que vai destruir a vegetação e que vai também emitir fumaça, emitir poluição para a atmosfera e tornar esse cenário aí ainda mais caótico.
E outra questão relevante são os transportes motorizados. Nós precisamos nos transportar, nós precisamos transportar mercadorias que nós utilizamos. Então, se é um meio de transporte que tem motor, ele está consumindo combustível, a maioria deles, né? E está produzindo CO2 também. E seguindo aí, nós vamos consumindo cada vez mais e nós vamos produzindo muito lixo, que muitas vezes vai para lixões, outras vezes para aterro sanitário. E os lixões e os aterros sanitários, eles produzem muito metano. Como eu te disse, é o CO2 e o metano os grandes vilões aí da alteração climática. Então, se tem matéria orgânica em decomposição, a gente tem uma grande produção de metano. E as consequências de todos esses problemas, além do aumento da temperatura, esse aumento da temperatura, ele vai trazer eventos climáticos extremos, ele vai trazer, em alguns casos, aumento do processo de desertificação, ele traz, no mínimo, desconforto para muitas pessoas, ele traz muitas vezes doenças e, infelizmente, muitas vezes mortes. O aumento do calor, inclusive, ele causa um número maior de mortes no mundo do que grandes catástrofes, como inundações, por exemplo. Quando existem grandes catástrofes, inundações, furacões, isso chama muita atenção da gente porque é muito escandaloso. Mas em termos de número de pessoas que morrem, o aumento do calor ele é mais danoso, principalmente para pessoas idosas e para crianças. E esse aumento da temperatura global, ele traz também um aumento das águas dos oceanos. Com isso, a gente tem derretimento de geleiras, de calotas polares, a gente tem um aumento do nível do mar, nós temos extinção de espécies. E se a água do oceano ela aquece mais, isso torna mais propício à formação de furacões, de ciclones, de tornados de forma muito mais intensa. Então você está percebendo que é um problema em cadeia, mas eu não estou falando tudo isso para te desanimar e para te entristecer, não, muito pelo contrário. É claro que num primeiro momento a gente fica triste sim, né, de perceber a capacidade de destruição que a gente tem, mas esse é um lado da moeda. Nós precisamos olhar o outro lado também, que eu entendo como o lado da solução do problema. Então veja bem, vamos focar a partir de agora nessa questão da produção do lixo. Aí a gente faz a pergunta, por que nós produzimos tanto lixo? E eu te respondo, na maioria das vezes, de forma desnecessária. Muitas coisas que nós jogamos fora, a gente não precisaria jogar fora. Mas o que falta? Falta, aí já vamos para a solução, né? Falta a gente ter uma melhor organização social, que ela tem que partir de toda a sociedade. Ela tem que partir de indivíduos e partir do poder público, partir de empresas, para que a gente organize melhor a sociedade, para a gente diminuir essa produção de lixo. Então, a gente precisa abraçar a causa. Isso é um problema do mundo inteiro e é isso que está faltando na humanidade. Está faltando as pessoas reconhecerem que nós somos parte de um todo. Se ilude quem pensa que a gente é um ser isolado. Eu vou resolver aqui meu problema e o resto, né? Quero nem saber. Não é assim que funciona. E a cada dia que passa, a gente está vendo mais isso, né? Eu sei que você aí, que eu aqui, a gente não vai resolver todo o problema sozinho, mas pelo menos alguma coisa com certeza a gente pode fazer. E tem poder, uma pequena ação, um pequeno movimento que a gente faz tem poder. E isso é fundamental. Como que você quer ver esse planeta daqui 5 anos, daqui 10 anos? À medida que você for envelhecendo, não sei se você tem filhos, mas se tem, né, ou pessoas, mesmo que não tenha filhos, pessoas mais novas que você gosta, que são crianças, que mundo que a gente quer deixar para essas pessoas, né? Então tem solução sim.
Você encontra muitos vídeos legais aqui no canal que eu falo sobre isso e vou continuar falando muito sobre isso para você, mas eu vou deixar aqui no final um vídeo muito bacana que eu entendo que ele está bem relacionado com essa questão aí, que é um vídeo que eu falo sobre os 5 R's, tá? Espero que você tenha gostado. Se teve dúvida, põe aqui nos comentários, faça inscrição aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!